João capítulo de número 8, e nós vamos falar agora sobre o apedrejamento daquela mulher que foi pega em pecado. Nós vamos falar sobre Jesus libertar verdadeiramente aqueles que bebem dessa água da vida. E ele vai falar mais uma vez aqui o eu sou. Então, tem muita coisa boa aqui no capítulo 8. Vem comigo. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui para que você fique a par de todos os vídeos que vão sair no canal. Vamos lá, vamos juntos estudar o Evangelho de João. Eu sou o Breno e nós estamos aqui estudando o Evangelho de João. Nós já estamos aqui no capítulo de número 8, de 21 capítulos. Estamos aqui no capítulo de número 8, que tem muita coisa extraordinária. Dividi o capítulo em 3 blocos para que a gente possa estudar 3 grandes partes aqui, para você aprender o mais detalhado possível, porque esse é o meu objetivo, simplificar a Bíblia para você, para que você possa passar a entender e viver o Evangelho de uma vez por todas. Vamos lá. João, capítulo de número 8, primeiro bloco, nós vamos falar sobre o apedrejamento. Versículo de número 1. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão, ele se sentou e começou a ensinar a multidão. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério. Disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então, inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Essa talvez seja uma das histórias mais conhecidas de Jesus quando nós falamos sobre Jesus tratando o pecado, tratando o pecador. Esse momento aqui, nós estamos na continuação do capítulo de número 7. Por isso que é maravilhoso a gente estudar a Bíblia de forma expositiva, texto a texto, versículo a versículo. No vídeo passado, que é João capítulo de número 7, nós estudamos que estava tendo uma festa chamada Festa do Tabernáculo. Para isso, nós sabemos que judeus de todos os lugares vêm para uma mesma cidade, ficam juntos e celebram essa festa. Muito provável que essa mulher, que era casada, uma coisa que nós podemos ter uma certeza é que essa mulher ela era casada, e ela foi pega pelos mestres da lei em adultério, ou seja, traindo seu marido com outro homem. Talvez ela aproveitou ali aquela bagunça, aquela movimentação e aproveitou para fazer isso. Os mestres da lei, que já queriam matar Jesus, que já estavam perseguindo Jesus e estavam tentando de todas as formas pegar ele em algum erro, porque precisavam de algo para poder condenar Jesus, olharam para aquela mulher em pecado, para aquela mulher adulterando, e eles não hesitaram. Eles já pegaram de imediato ela e falaram: já sei como é que a gente vai destruir Jesus. Imagina os caras maquinando problemas, os caras maquinando aqui uma armadilha para poder pegar aquele que fica aí pregando nas ruas, dizendo que é o próprio Cristo. Vamos ver o que esse tal Jesus vai falar. Então eles pegam a mulher, levam até Jesus e eles recitam o livro de Êxodo, onde estão as leis do Senhor. E no livro de Êxodo eles vão citar uma passagem que diz que toda mulher que for pega em adultério, ela tem que ser apedrejada. Porém, eu preciso fazer um adendo aqui importantíssimo, porque em Êxodo e Levítico, no lugar onde fala sobre isso, sobre o apedrejamento, fala-se de uma mulher virgem que está prometida a um outro homem, ou seja, ela está noiva de um outro homem. Se ela for pega em adultério com outro homem que não for aquele que é o noivo dela, ela deve ser apedrejada. A lei não fala especificamente sobre uma mulher que já é casada e que está traindo seu marido de ser apedrejada. Só que
a lei, com o tempo que foi passando e com o surgimento dos fariseus, que são os homens que guardavam a lei, os homens rigorosos, que saíam pelas ruas com o livro e apontando os erros e os pecados das outras pessoas de uma forma bem hipócrita, porque não era de fato o que eles viviam, o que eles mandavam as pessoas fazerem, não era o que de fato eles viviam. Eles botavam peso nas pessoas que eles não conseguiam carregar. Esse era o problema dos fariseus. E os fariseus, junto com os sacerdotes, junto com as pessoas do templo, eram as pessoas que ficavam o tempo todo em cima de Jesus, tentando entender ali, tentando achar uma brecha para poder incriminar Jesus. Então os caras tentam burlar a lei aqui, a lei mosaica, a lei de Moisés, que está dentro daquelas 613 leis que Deus deu para Moisés, e eles pegam essa mulher e levam para Jesus. Quando eles chegam, Jesus está sentado com uma multidão ensinando, uma das coisas que Jesus fazia constantemente. E eles jogam a mulher, talvez no meio daquele círculo, Jesus sentado, um círculo gigantesco de pessoas escutando Jesus, e eles jogam a mulher no meio. Eles aproveitaram esse momento porque tinham seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, estava todo mundo ali reunido e eles tinham a armadilha certa para pegar Jesus. Breno, por que eles tinham a armadilha certa? Presta atenção nisso aqui. Porque se Jesus falasse assim, não apedreja essa mulher, eles iam falar, então você está quebrando uma lei de Moisés. E se você está quebrando a lei de Moisés, você então vai ser morto porque você está indo contra a nossa lei. E se você está indo contra a nossa lei, nós vamos levar você para o tribunal e nós vamos solicitar para que as pessoas matem você. Se Jesus fala, apedreja essa mulher, pode, vocês estão autorizados a apedrejar essa mulher. Os caras também iriam condenar Jesus. Falar, então peraí, então você acha que você tem o direito de matar pessoas? Só quem tem o direito de matar pessoas é o tribunal que é regido por Roma. Então só Roma tem o direito e o poder de falar quem vive e quem morre. Então você está querendo ser maior do que o governante? Então você vai morrer porque você está tentando passar por cima da autoridade de Roma. Ou seja, se a resposta de Jesus fosse sim, se a resposta de Jesus fosse não, Jesus ia morrer. Jesus ia ser levado para o tribunal, ia ser acusado. Agora, entra aí o cérebro, não humano, mas divino de Jesus, poderoso, que já sabe o que vai acontecer. Eu não consigo surpreender Jesus, você não consegue surpreender Jesus. Ninguém consegue pegar Jesus de calça curta. Não tem como, não tem como. Jesus já está pronto, ele sabe tudo o que vai acontecer, ele já estava pronto para isso, ele sabia que isso ia acontecer. Quando eles jogam a mulher, eles já pegam uma pedra e falam, Jesus, nós precisamos apedrejá-la. A Bíblia diz que Jesus abaixa a sua cabeça e ele começa a escrever na terra. Aí vem a grande questão, o que Jesus estava escrevendo na terra? Bem, eu poderia ser um pregador que tentaria criar alguma coisa aqui para você, que eu poderia citar algumas teorias que eu já ouvi na minha vida, grandes pregadores, expositores da palavra falando. Eu poderia citar alguns livros, interpretações bíblicas que eu li de alguém falando de algo extraordinário que Jesus estava escrevendo na terra e as pessoas olharam e desesperaram. Mas como alguém que está tentando te ensinar a viver e compreender o evangelho, o mais sábio a ser feito é fazer algo que você precisa fazer uma aliança comigo, que nós vamos fazer a partir de hoje. A partir desse vídeo, eu e você, nós dois, temos uma aliança. Nós dois precisamos fazer algo. Quando nós não soubermos de algo da Bíblia, ou quando a Bíblia não falar, ou seja, quando a Bíblia se calar sobre determinado assunto, a nossa resposta deve ser categoricamente e audivelmente um sincero e curto não sei. Eu não sei. E é engraçado porque eu, infelizmente, não pude estudar teologia. Tudo que eu aprendi aqui estudando, lendo bastante. Mas eu tenho alguns amigos que estudaram teologia e eles me falaram uma coisa muito legal. Eles falaram, Breno, a gente faz 4 anos, 5 anos de seminário teológico, a gente estuda pra caramba, pra no final a gente aprender um negócio. Se a pergunta que fizerem pra nós a gente não souber a resposta, a teologia nos ensina uma coisa. A responder, eu não sei. Eu não sei. Então, aqui eu não quero criar uma teoria.
Eu não quero dizer, eu acho que Jesus estava escrevendo isso no chão. Eu acho que Jesus estava fazendo isso. Eu acho que Jesus escreveu. Eu não sei. A Bíblia diz que Jesus estava escrevendo no chão. Pronto. Então, se você quiser procurar uma teoria de um outro pregador, de um outro estudioso, fique à vontade. Mas eu não quero ser a pessoa que vai te induzir a pensar alguma coisa. Eu quero te induzir a pensar o que a Bíblia está falando. E a Bíblia não está falando, ela está falando que ele estava escrevendo. Então eu e você sabemos de uma coisa. Ele estava escrevendo. Ponto final. Acabou aqui. E Jesus está escrevendo na terra e os homens ficam olhando para Jesus com a pedra na mão. Agora presta atenção nisso aqui. Ninguém estava preocupado com a pecadora. Ninguém. Ela era um objeto. Assim como essa mulher deve ter sido objeto em outros momentos, ela agora estava sendo objeto de novo. Porque ali não tinha ninguém, absolutamente ninguém preocupado com a mulher, com o pecado dela, com a vida dela, eles não estavam nem aí. Ela seria um bode expiatório. Ela só morreria para que Jesus pudesse também morrer. Ela só foi capturada para que Jesus pudesse ser morto. Eles não estavam com dó dela, eles não estavam pensando na família. Se ela tinha filho, se o marido dela amava ela e poderia perdoar ela, se ela era uma mulher importante, se ela fez aquilo pela primeira vez, ou se ela era uma pecadora que já estava fazendo aquilo. Ninguém estava preocupado com isso. Sabe com o que eles estavam preocupados? O que Jesus vai falar? Porque a gente agora vai pegar ele. Essa foi a nossa melhor estratégia. Agora nós vamos matar Jesus. Então, a grande preocupação aqui é Jesus. Eles não estão preocupados em nada, eles querem sacrificar essa mulher para que eles também possam matar e o objetivo único e principal seja Jesus. Jesus está escrevendo e ele fala algo muito forte. Ele fala assim, ó, aqueles que entre vocês nunca pecou, atira a primeira pedra. Mas também no original dessa escrita aqui, também essa palavra nunca pecou sugere aqueles que vocês que também não desejam pecar, que não sente vontade de pecar no seu coração, atire a primeira pedra. Então, tem algumas coisas erradas aqui nessa cena. Primeira coisa que está errada. Essa mulher, ela não cumpre 100% da lei, porque a lei fala que deveria ser uma mulher virgem, que estaria noiva de um homem que foi pegar em adultério com outro homem. Essa mulher já era casada, não era virgem, estava traindo seu marido. Então ela já não deveria ser apedrejada. Segunda coisa, trouxeram a mulher. Mas para alguém ser pego em pecado de adultério, tem que ter um homem e tem que ter uma mulher. Então, a mulher que cometeu o adultério está aqui. Cadê o homem? Cadê o homem que cometeu o pecado? Por que vocês trouxeram só a mulher? Não é só a mulher que deve morrer. O homem também deve morrer. Os dois que são pegos em adultério. Os dois é quem devem ser apedrejados. Cadê o homem? Então, peraí. Vocês também pecaram. Porque, primeiro, vocês não estão cumprindo a lei certinho, porque não é verdade isso aqui que vocês estão falando. Segunda coisa, vocês trouxeram só a mulher e vocês deixaram o homem embora. Então, vocês também estão em pecado por causa disso. E terceira coisa, se vocês disserem que não tem pecado, vocês já estão em pecado. Porque a palavra de Deus diz que aquele que não tem pecado no seu coração já está mentindo e já está pecado. Então, Jesus, os caras entregaram 2 problemas para Jesus, Jesus entregou 3 problemas para eles. Falou, vamos ver quem vai resolver esse negócio aqui. Então Jesus devolve o problema para eles e fala, tá bom, é tipo batata quente, jogou, Jesus já devolveu. Beleza, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Também Jesus fala, do quarto ponto aqui que eu posso ressaltar, é que Jesus fala do passado. E aí, quem nunca pecou? Quem não pecou no passado? Atire aí a primeira pedra. Vamos lá, atire. E Jesus está tranquilo. Jesus não deve nada pra ninguém, Jesus não tem problema com ninguém, Jesus tá tranquilo. E os homens começam, a Bíblia diz que os homens começam a largar as pedras. A mulher tá inclinada, tá abaixada, com a sua cabeça inclinada, esperando ser apedrejada. Porque pensa, ela foi pega por homens da lei e foi levada para um outro homem que estava ensinando. Então, o certo era esse homem falar que ela ia morrer. Provavelmente essa mulher nunca tinha conhecido Jesus. E essa mulher falou, é o meu fim. É meu fim, eu vou morrer. Eu sou uma pecadora, inútil, um lixo. Enquanto ela estava ali se martirizando, dizendo eu sou uma pecadora, eu nunca vou prestar na minha vida, eu realmente sou uma vagabunda, eu não sei o quê. Jesus estava defendendo ela. Aí os caras largam a pedra e falam, cara, a gente não consegue pegar Jesus. E começaram a ir embora. Quando o último largou a pedra e foi embora, Jesus pergunta para ela, filha, onde estão os seus acusadores? Olha que forte. Olha que forte. Onde estão os seus acusadores?
Nenhum deles apedrejou você? A resposta dela lá no versículo 11. Não, Senhor, respondeu ela. Jesus disse, eu também não a condeno. Deixa eu explicar uma coisa para você. Só tem poder de condenar alguém que está em pecado aquele que nunca pecou. A partir do momento em que nós vivemos ou praticamos algum pecado, nós já não temos direito de condenar alguém em pecado. Por quê? Nós não somos perfeitos, mas pela misericórdia de Jesus é que nós estamos sendo aperfeiçoados. Se essa misericórdia me alcançou, ela também pode alcançar alguém. Se essa misericórdia me alcançou, ela também pode mudar a vida de alguém. O único aqui que tem direito de condenar alguém é Jesus, porque ele não tinha pecado. Ele sim era santo. Ele de fato era santo. E ele poderia condenar. Sabe o que ele faz? Filha, eu também não te condeno. Então a primeira coisa que ele fala, eu não condeno você. Segunda coisa que ele fala, vai embora. Vai resolver sua vida. Vai pro seu marido, vai organizar as coisas. Tipo assim, você tem que contar isso pro seu marido, pedir perdão pra ele. Você tem que restabelecer. Você caiu por causa do pecado. Agora você precisa se restabelecer. Olha isso. Jesus perdoa. Jesus restabelece. Não restabelece ela para o homem que estava em pecado, mas restabelece ela para a vida que ela deveria estar vivendo. Só que Jesus ama o pecador. Ele não ama o pecado. Jesus rejeita o pecado. Jesus odeia o pecado. Jesus tem um problema sério com o pecado. E ele dá um recado para ela. Terceira coisa que ele fala para ela: não peque mais. Jesus, aqui também, não é esse evangelho barato, coach, que está sendo vendido em alguns lugares. Vendido mesmo. Vendido no sentido de que se eu oferto, eu tenho uma profecia. Vendido no fato de se eu vendo, eu tenho uma palavra, eu tenho... Não. Jesus não está vendendo o evangelho fajuto. Jesus é o próprio evangelho e ele está pregando a verdade. E aqui, ele não está dizendo, eu amo os pecadores, pode continuar pecando, filha, porque eu vou continuar te amando. Não. Jesus está deixando claro. Ele está dizendo, eu perdoo você, não estou te condenando, volte para sua vida, restabelecer sua vida e quero te deixar claro, não peques mais. Presta atenção. Um poder que Jesus tem aqui, é de restaurar o pecador. Ele fez isso comigo, ele fez isso com você e ele vai fazer isso com muitos outros. E estudando, eu anotei 3 coisas extraordinárias que Jesus faz com o pecador. Primeira coisa, Jesus não diminui a gravidade do seu pecado. Jesus em nenhum momento falou que assim, não, olha que interessante. Não, ela não pecou. Eu não acho que isso aí é pecado. Tem tantos pecados que são piores. Nossa, mas tadinha, minha filha. Não, em nenhum momento Jesus diminuiu a gravidade do pecado. Jesus concordou, é pecado. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é entender que Jesus não diminui a gravidade dos nossos pecados. Jesus olha para os nossos pecados e enxerga pecados. E Jesus tem ódio, raiva, ele não ama o pecado, ok? Segunda coisa, Jesus não te condena, mas te oferece uma oportunidade. Ao mesmo tempo que ele não condena, ele te oferece uma oportunidade. Filho, filha, eu não condeno você pelo seu pecado, mas você precisa me confessar. Você precisa viver uma vida comigo. Você precisa ter a sua história transformada. Jesus não só limpa o machucado, mas ele também tem um poder para curar o machucado. Então Jesus, ele não é só o cara que vai olhar e falar, não, tadinha, você não tem pecado, não, vai embora. Não. Mas Jesus também tem a solução para o seu pecado. Ele pode fazer isso, somente ele pode fazer isso. Terceira e última coisa, Jesus nos exorta a não voltar para os nossos pecados. Então, já que ele curou o nosso machucado, ele vai deixar claro, não volte para o lugar que te machucou. Traduzindo, não vai ver aquele homem de novo, não. Quando você vier para uma festa tabernáculo, já fica mais próximo do seu marido. Confessa para ele que você quer cair em pecado, para que assim você não caia. Transforme sua vida. Mude o ambiente do pecado. Jesus não ama o seu pecado e ele não quer que você continue pecando. Jesus olha para você e fala, ei, deixa eu te explicar uma coisa. Eu te perdoo,
Mas não fica pecando, não. Não fica achando que a coisa é assim bagunçada, não. Você pecar, aí eu te perdoo. Você peca, eu te perdoo. Você faz o que você quiser, do jeito que você quiser. Não, 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 não. Eu vou mudar a sua vida. Mas para isso, você precisa parar de frequentar os lugares que fez você cair. Você precisa abandonar esse pecado. Então, é incrível, porque aqui nós vemos o verdadeiro evangelho sendo pregado e sendo vivido. Não só pregando, mas vivendo aqui nesse momento é o que Jesus está fazendo. Ele está já deixando claro, olha, vem, eu te perdoo, eu te limpo, te devolvo, mas eu quero que você nunca mais pratique esse pecado. É assim que Jesus faz conosco. É assim que Jesus faz. Mais pra frente nós vamos falar sobre isso. Vamos lá. Então, Jesus vem, libera essa mulher, e aí nós terminamos essa primeira parte, que é muito interessante. Nós falamos sobre esse pecado. Agora, você sabe os mínimos detalhes disso, é extraordinário. Eu gosto muito dessa parte. Agora vamos ler o segundo bloco. Segundo bloco, a verdade liberta, versículo de número 12. Jesus voltou a falar ao povo e disse, então, ali acontece, a mulher vai embora, Jesus volta para o povo, e agora ele vai pregar para as pessoas novamente. Então vamos lá. Jesus voltou a falar ao povo e disse, eu sou a luz do mundo. Lembra que lá no vídeo de introdução, eu falei que aparecia 7 eu sous de Jesus em João. 7 vezes ele fala eu sou. Então aqui aparece mais uma vez o eu sou. Ele dizendo, eu sou a luz do mundo. Daqui a pouco eu explico isso. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Os fariseus disseram, você faz essas declarações a respeito de si mesmo. Seu testemunho não é válido. Jesus respondeu, meu testemunho é válido, embora eu mesmo dê, pois eu sei de onde vim e para onde eu vou, mas vocês não sabem de onde vim nem para onde eu vou. Vocês julgam por padrões humanos, mas eu não julgo ninguém. É muito forte isso, cara. E mesmo que eu fizesse, meu julgamento seria correto, pois não estou sozinho. O Pai que me enviou está comigo. A lei de vocês diz que, se 2 pessoas concordarem sobre alguma coisa, seu testemunho é aceito como fato. Eu sou uma testemunha e meu Pai que me enviou é a outra testemunha. Onde está o seu pai? Perguntaram eles. Jesus respondeu, uma vez que vocês não sabem quem eu sou, não sabem quem meu pai é. Se vocês me conhecessem, também conheceriam meu pai. Jesus fez essas declarações enquanto ensinava na parte do templo onde eram colocadas as ofertas. No entanto, não foi preso, pois ainda não havia chegado a sua hora. Mais tarde, Jesus lhes disse outra vez, eu vou embora. Vocês procurarão por mim, mas morrerão em seus pecados. Não podem ir para onde eu vou. Os judeus perguntaram, será que ele está planejando cometer suicídio? A que ele se refere quando diz, não podem ir para onde eu vou? Jesus prosseguiu, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês pertencem a esse mundo, eu não pertenço. Foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados, pois a menos que creiam que eu sou lá de cima, morrerão em seus pecados. Aqui está o plano da salvação. Aqui está o plano da salvação. Esse versículo 24 é o plano da salvação. Foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados, pois a menos que vocês creiam que eu sou lá de cima, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Jesus respondeu, eu sou aquele que sempre afirmei ser. Tenho orgulho de dizer Tenho muito que dizer e julgar a respeito de vocês, mas eu não vou fazer. Digo ao mundo apenas o que ouvi daquele que me enviou, e ele é inteiramente verdadeiro. Ainda assim, não entenderam que ele lhes falava a respeito do Pai. Então Jesus disse, quando vocês me levantarem, entenderão que eu sou o Filho do Homem. Não faço coisa alguma por minha própria conta. Digo apenas que o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, e ele não me abandonou, pois sempre faço o que agrada a Deus. Muitos que ouviram dizer essas coisas creram nele. Jesus disse aos judeus que creram nele, vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Mas somos descendentes de Abraão, disseram, e nunca fomos escravos de ninguém.
O que quer dizer que vocês serão libertos? Como assim, Jesus, você vai libertar a gente? Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade. Todo que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Vamos lá. Esse bloco fala sobre uma doutrina chamada depravação total e perseverança dos santos. É uma doutrina teológica que nós não vamos adentrar profundamente nisso, porque requer uma explicação bem profunda, mas mesmo assim eu quero pincelar e ensinar algo bem interessante para vocês. Jesus começa o versículo 12 dizendo, eu sou a luz do mundo, uma das 7 vezes que ele diz o eu sou. Por que Jesus diz eu sou a luz do mundo? Porque também, no final da festa dos tabernáculos, Breno, por que você está falando de festa dos tabernáculos? Porque no capítulo 7, estava acontecendo a festa do tabernáculo e tudo estava acontecendo ao redor da festa do tabernáculo. O capítulo 8 começa com a continuação dessa história. Então, na festa do tabernáculo, no final da festa eles acendiam luz e essas luzes subiam e essas luzes iluminavam a tudo. Por que eles acendiam luzes, né? Lâmpadas? Por que ficava tudo iluminado? Presta atenção. Enquanto o povo, isso lá em Êxodo, quando o povo saiu do Egito e foi para rumo a Canaã, eles passaram 40 anos no deserto. Nesses 40 anos no deserto, havia uma coluna de fogo que acompanhava o povo de Deus nesse movimento. Durante as noites ele ia. E isso era sobre a iluminação, sobre o Deus verdadeiro, sobre o Messias que haveria de vir, iluminaria o caminho para a Canaã celestial, a Canaã eterna. Então olha aqui, presta atenção. Então eles passaram 40 anos no deserto com uma coluna de fogo, iluminando eles, mostrando para onde deveriam ir. E essa coluna, ela designava o caminho, ela mostrava, ela ajudava, ela trazia segurança, ela guardava do frio que destruía tudo no deserto. No frio muito forte do deserto, a coluna trazia tranquilidade, paz, aquecia as pessoas no deserto. Presta atenção. Aí Jesus, pregando e olhando as luzes acesas, ele diz, eu sou a luz do mundo. Lembra daquela luz que vocês passaram 40 anos no deserto? Seus antepassados passaram 40 anos no deserto com uma coluna de fogo, uma iluminação o tempo todo? Eu sou aquela coluna. Eu estou aqui para iluminar e tirar vocês das trevas. Que trevas, Breno? Ausência de sabedoria, ausência de conhecimento, trazer para a luz de Deus, para o conhecimento de Deus. Porque trevas não é sobre algo escuro. Trevas é sobre ausência. Ausência de quê? De salvação, de amor, de direção, ausência do poder de Deus. Presta atenção. O inferno não é inferno porque é um lugar ruim. O inferno é o inferno porque Deus não está lá. Qualquer lugar sem Deus se torna um inferno. E qualquer inferno ou qualquer lugar horrível com Deus se torna um paraíso. Porque algum lugar ele não é bom ou ruim pelo que ele tem, mas ele é bom ou ruim porque se Deus está ou não naquele lugar. Então, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Eu vim para iluminar o caminho até o meu Pai. Se vocês me seguirem, eu vou tirar vocês do escuro e vocês vão para a luz que vai trazer vida. Deus, para a verdadeira luz. Então Jesus está dizendo isso. Então, aqui no eu sou a luz do mundo, está explicando isso, extraordinário, né? A gente entender, porque antes era só uma frase, eu sou a luz do mundo. Mas agora a gente está entendendo por que ele é a luz do mundo. Eu amo isso, eu amo a Bíblia. Então, Jesus vem aqui explicando, e ele está falando para as pessoas, ele está explicando todo esse plano, tudo que está acontecendo, quem ele é, o que ele está fazendo. E chega dado o momento que as pessoas perguntam, mas Jesus, para onde é que você vai embora? Você está tentando cometer suicídio? Porque você está falando que vai estar aqui, depois você não vai estar aqui. O que está acontecendo? Porque você está falando que você vai morrer. Mas como assim você vai morrer? E eles não entendiam. Jesus falou, vocês não estão entendendo. Sabe por que vocês não entendem? Porque vocês são daqui. Vocês são de baixo.
Eu sou de cima. O pensamento, os olhos de vocês enxergam as coisas que existem, as coisas materiais. Os meus olhos enxergam todas as coisas, porque eu não sou daqui, eu sou do céu. As coisas que eu enxergo distante. O que vocês não conseguem enxergar, eu enxergo. Porque quem criou tudo isso aqui fui eu. Os meus olhos, eles contemplam todas as coisas, passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Sabe por que vocês não conseguem compreender? Porque vocês são humanos. Vocês têm a natureza humana, pecaminosa, caída. Eu sou Deus. E como Deus, eu enxergo coisas que vocês não enxergam. Ele diz, vocês pertencem a esse mundo. Eu não pertenço. Como quem diz, ninguém me criou. Eu não sou criação de alguém. Ninguém falou o que eu tenho que fazer. Eu sou o que sou. Vocês são minha criação. Não tem problema. Eu criei vocês, mas vocês não me criaram. Vocês não entendem. Vocês me veem como humano, mas eu não sou humano. Eu sou Deus. É isso que Jesus está tentando falar. E aí ele diz, foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados, a menos que vocês creiam que eu sou lá de cima. Então, no que consiste a salvação, Breno? A salvação consiste em nós reconhecermos que Jesus é Deus. Reconhecermos que Jesus veio do alto. Reconhecermos que Ele é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Reconhecer isso. Aí você fala, Breno, é simples. Não é simples. Vai evangelizar uma pessoa na rua. Chega na rua para uma pessoa e fala assim, você sabia que você está em pecado? Você sabia que você é um pecador e que só Jesus, que é Deus, pode salvar você e transformar a sua vida? Ah, o que você está falando? Não faz sentido isso para mim. Eu não quero isso. Então talvez para nós que somos salvos, é algo simples. Não, mas reconhecer que Jesus é Deus. Eu reconheço que Jesus é Deus, isso é muito simples. Mas para um pecador, alguém que não conhece de fato, isso é impossível. Isso chega a ser engraçado, isso é lorota para as outras pessoas. Mas é isso que faz a gente ser salvo. É reconhecer quem Jesus é, o Deus poderoso que Ele é. Então, Jesus vem aqui na parte, aí a gente vem para essa última parte desse segundo bloco, onde Jesus diz que, Jesus disse aos judeus, deixa eu mostrar para você. Jesus disse aos judeus que creram nele, vocês são verdadeiramente meus discípulos. Vocês são verdadeiramente meus discípulos. Se, termo condicional, precisa de uma condição. Então vocês vão ser meus discípulos se vocês vou colocar em outros termos, outras coisas. Eu vou te dar um carro, um pai falando pro filho, eu vou te dar um carro se você passar na carteira de motorista. Para uma faculdade, você vai se tornar advogado, médico, engenheiro, se você passar no vestibular. Então, aqui tem um se, uma condição. Vocês serão meus verdadeiros discípulos. Se. Qual que é a condição para nós permanecermos discípulos de Jesus verdadeiramente? Vem aqui a parte B do versículo. Permanecerem fiéis ao meu ensinamento. Isso chama-se perseverança dos santos. Todo aquele que desiste no meio do caminho, sabe? Eu sei que talvez uma questão que tem no seu coração é o seguinte, Breno, e a pessoa foi lá num culto de domingo, levantou a mão, confessou Jesus, beleza. Mas na outra semana ela voltou pro pecado, nunca mais voltou para a igreja. Essa pessoa vai um dia na igreja, 3 meses no mundo pecando. Aí passa mais um domingo na igreja, 6 meses pecando. Breno, e aí? Essa pessoa é salvo, não é salvo? Como é que é? Primeira coisa, a gente não pode definir. Eu e você não sabemos. Jesus é tão incrível que ele falou assim, vocês que não sabem de nada, não julgam. Vocês não sabem absolutamente nada. Vocês não sabem nada sobre o futuro. Então não julguem. Então eu não sei. Mas, se tem algo que eu, Breno, posso afirmar, é que é convertido de verdade. É alguém que vai morar no céu. É alguém que, presta atenção, permanecer fiel. Perseverar. Abandonar os seus pecados, lutar contra o pecado. Pode até cair, presta atenção. Pode até cair. Pode até pecar. Pode até errar. Vou melhorar isso aqui, tá? Vai errar. Vai pecar. Vou falar de mim. Vou falar de você. Nós confessamos Jesus, nós estamos vivendo uma vida espiritual legítima, de verdade. Eu e você, nós vamos pecar, ok? Nós vamos pecar. Nós vamos errar. Isso é uma certeza.
Mas qual que é a nossa diferença de verdadeiros salvos para alguém que não é salvo verdadeiramente? Toda vez que a gente cai, a gente chora. A gente se humilha. A gente fala, Deus, eu não queria, você sabe que eu não queria, eu não desejei, eu não me preparei para esse pecado, eu não me organizei, o Senhor sabe, Deus, que eu não fiquei matutando, não, eu caí sem querer. Deus, eu pequei, eu sou um pecador miserável, por favor, me perdoa. Deus, me ajuda a vencer. Essa é a diferença. Os verdadeiros discípulos são os que permanecem fiéis aos seus ensinamentos. Deus, eu errei, mas eu quero te pedir perdão. Eu quero mudar. Eu vou fazer um jejum, vou fazer uma oração, vou mudar de vida, vou procurar uma igreja, vou ser discipulado, vou assistir uma pregação, vou escutar um louvor, porque eu quero mudar de vida. Eu não suporto mais esse pecado. Aí sim, você pode ser chamado verdadeiro discípulo de Jesus. Pecou. Não, tá tudo bem, tá tudo certo. Não tem nada não. Tá tranquilo. Isso me demonstra que você não é um discípulo. Que você realmente não é alguém que foi convertido ao Senhor. Aqui está a grande diferença. E aí Jesus vem com algo muito forte. Olha o versículo 32. João 8,32. Então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Vou falar algo e eu não estou atacando ninguém, não estou falando de ninguém, não estou falando contra ninguém, ok? Estou trazendo uma verdade bíblica. Culto de libertação é um culto onde a palavra é pregada. Todo culto onde um pastor prega a palavra de verdade, genuinamente, que ele prega o texto, não criando histórias, não levando para o lado emocional, mas prega a palavra, todo culto que assim é um culto de libertação. Porque não existe nada mais libertador que a palavra. A palavra é o que nos liberta. A palavra é o que coloca a salvação dentro de nós. Então conhecereis a verdade vos libertará. É isso. O culto de libertação mais poderoso que você pode ir é um culto em que o pastor prioriza a Bíblia. É um culto onde o pastor prioriza a pregação da palavra. Se o pastor está mais preocupado em te fazer chorar, em tomar teu dinheiro, em fazer umas orações esquisitas, invocar demônio, entrevistar demônio, perguntar quem é o quê, quem faz o quê, esse culto é um culto problemático. Você precisa ter cuidado com isso. Agora, se você está indo para um culto e você deve glorificar a Deus se isso está acontecendo, se você faz parte de uma igreja em que o pastor prega a palavra, talvez você nem chore, talvez você nem se emocione, talvez você nem sinta seu coração queimando, mas você está ouvindo a palavra, sabe, com vontade de escrever aquilo, com vontade de prestar atenção e dizer, cara, eu preciso disso. Eu preciso mudar a minha vida. Esse culto pode ser verdadeiramente chamado culto de libertação. Esse é o culto que nos liberta para a verdadeira liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É sobre isso que Jesus está dizendo. E aí os caras vêm tentando falar, mas como assim? A gente não é escravo de ninguém. A gente é filho de Abraão, ninguém... Não, Jesus, vocês não estão entendendo. Vocês, todo aquele que é escravo do pecado, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Porque aquilo que te domina, você se torna escravo. Vocês são escravos do pecado, ou seja, vocês pecam. Vocês pecam, vocês não desejam bem. Olha aí, ó, o que acabou de acontecer aí, ó. A mulher aqui, colocaram a mulher aqui para apedrejar ela. Sabe quem foi que fez isso aqui? Foram os caras que estudam. E esses caras aqui, os importantes, esses caras são problemáticos. Esses caras são difíceis. E eles estão em pecado, sabe por quê? Porque eles são escravos do pecado. Aqui fala sobre outra doutrina. A doutrina da depravação total. Nós somos escravos do pecado. Quando Adão e Eva, Romanos fala sobre isso. Quando Adão e Eva pecaram, o pecado se alastrou a toda a humanidade. O pecado foi direcionado a todos. Então, daquele dia do pecado original, do pecado de Adão e Eva, em diante, nós nos tornamos escravos do pecado. Daquele dia em diante, nós nunca mais tivemos a oportunidade de dizer eu não quero pecar e não pecar. Não existe isso. Eu e você podemos orar. Eu não quero pecar. Eu não vou pecar. E você vai pecar. Você vai pecar porque nós somos escravos do pecado. Até o dia
em que Jesus entra na nossa vida, transforma a nossa história, transforma quem nós somos, e aí então nós somos libertos de todo o pecado. Mas até isso acontecer, nós somos escravos do pecado. Então, vamos lá agora para o terceiro e último bloco dessa palavra. Aqui, João 8, versículo 37. Bloco 3, natureza caída. Vamos falar mais um pouco sobre essa natureza caída. Vamos falar um pouco mais sobre essa depravação total. Versículo 37. Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão. E, no entanto, procuram me matar, pois não há lugar em seu coração para a minha mensagem. Forte. Eu lhes digo que vi quando estava com meu pai. Mas vocês seguem o conselho do pai de vocês. Pai de vocês, Abraão. Aí eles dizem assim, nosso pai é Abraão, declaram eles. Jesus respondeu, se vocês fossem de fato filhos de Abraão, seguiriam o exemplo de Abraão. Em vez disso, procuram me matar porque eu lhes disse a verdade que eu vi de Deus. E Abraão nunca fez isso. Vocês estão imitando o seu verdadeiro pai. Não somos filhos legítimos, retrucaram. O próprio Deus é nosso verdadeiro pai. Jesus lhe disse, se Deus fosse seu pai, vocês me amariam, porque eu venho até vocês da parte de Deus. Não estou aqui por minha conta própria, mas foi Deus que me enviou. Porque vocês não entendem o que eu digo, gente. É porque nem sequer conseguem me ouvir, pois são filhos de seu pai. Aí Jesus vai revelar quem é o pai do homem que não tem Deus, do homem que não confessou a Jesus. O diabo. Vocês gostam de fazer coisas perversas que ele deseja, o pai de vocês deseja. O diabo é assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando o diabo mente, age de acordo com o caráter dele, pois é mentiroso e o pai da mentira. Portanto, quando eu digo a verdade, é natural que não creiam em mim. Qual de vocês pode me acusar de pecado? E, uma vez que lhes digo a verdade, por que não creem em mim? Quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus. Mas vocês não ouvem, pois vocês não pertencem a Deus. Lembrando que Jesus está falando aqui, está pregando para não convertidos, ok? Então Jesus está deixando claro quem são e como são, qual a natureza de um não convertido. Aí olha o que os caras já respondem para Jesus. Samaritano endemoniado. Responderam os líderes judeus. Não temos dito desde o início que está possuído por demônio? Os caras apelaram com Jesus. Não tem em mim demônio algum, disse Jesus. Pelo contrário, honro meu Pai, vocês me desonram. Eu não procuro minha própria glória, há quem a procure para mim. E ele é o juiz. Eu lhes digo a verdade. Quem obedecer a meu ensino jamais morrerá. Os líderes judeus disseram, agora sabemos que você está possuído por demônios. Até Abraão e os profetas morreram, mas você diz que quem obedecer ao seu ensinamento jamais vai morrer? Por acaso você é maior que o nosso pai Abraão? Ele morreu, assim como os profetas morreram. Quem você pensa que você é? Jesus respondeu, se eu quisesse glória para mim mesmo, essa glória não contaria. Mas é meu Pai quem me glorifica. Vocês dizem, ele é nosso Deus. Mas nem o conhecem, eu o conheço. Se eu dissesse que não conheço, seria tão mentiroso quanto vocês, mas eu conheço e eu obedeço a Deus. Seu pai Abraão exultou com expectativa da minha vinda. Ele a viu e se alegrou. Os líderes judeus disseram, você não tem nem 50 anos, Jesus. Como é que você pode dizer que viu Abraão? Olha que lindo, versículo 58. Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade. Antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Então apanharam pedras para atirar Jesus. Mas ele se ocultou deles e saiu do templo. Olha que interessante. O capítulo começa com homens tentando apedrejar a mulher e termina com os homens tentando apedrejar Jesus. Forte, né? Nossa, é extraordinário isso aqui. É extraordinário. Vamos lá. Então Jesus está falando sobre essa doutrina. A doutrina da depravação total. Quando Adão e Eva pecam, o pecado passa pela humanidade. E nós não somos pecadores porque pecamos pela primeira vez com 14, 15, 20 anos. Nós somos pecadores
Porque nós nascemos do pecado. Quando Adão e Eva pecou, eles sujaram toda a humanidade de pecado. Toda a humanidade. Os que vão nascer já estão sujos de pecado. Isso fala em Romanos capítulo de número 3, Romanos capítulo de número 5, Romanos capítulo de número 6, Romanos capítulo de número 7. Se você quiser dar uma parada nesse vídeo agora, abrir e ler Romanos 3, Romanos 5, Romanos 6, Romanos 7, você vai ver exatamente isso aqui bem explicadinho, bem detalhadinho. Então, você vai ler lá em Romanos 3, por exemplo, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, nós, antes de conhecermos a Cristo, de confessar a Cristo, somos pecadores. Somos pecadores. Não porque cometemos pecados, mas porque Adão e Eva pecaram, é que nós temos uma natureza pecaminosa. Então Jesus está falando disso aqui. Tá difícil, a palavra tá dura de entrar no coração dos homens, não estão conseguindo entender. Tá percebendo aqui que Jesus está desde o capítulo 1 pregando e a palavra não entra. Jesus está explicando. Sabe por que a palavra não entra? Porque vocês são filhos do diabo. Se você tem dois caminhos, presta atenção. Tem dois caminhos. O caminho da porta larga e o caminho da porta estreita. Não tem uma terceira via. Não tem a porta mediana. Não tem dois caminhos. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Não existe uma terceira pessoa, uma terceira coisa. Então, se você não é filho de Deus, se você não é salvo, você é filho do diabo. Se você é filho do diabo, você é também participante da mentira, porque o diabo é o pai da mentira. O diabo não é pai de nada, a não ser o pai da mentira. Então ele já está deixando claro que o caráter daquele que não foi transformado por Jesus deseja o pecado, ama a mentira, vive com isso. Então Jesus está falando sobre isso ser muito forte. E aí as pessoas vão começando a ficar iradas com ele. Jesus é um samaritano endemoniado, eu estou falando que esse cara é endemoniado. Eu estou dizendo, aí os caras estão chamando Jesus de endemoniado, Jesus só responde assim: quem obedecer ao meu ensino jamais vai morrer. Aí os caras, pronto, já estava ruim, agora piorou. Mas como assim a gente não vai morrer? Todo mundo morreu. Abraão, Moisés, que são os caras, Elias, os maiores profetas, morreram. Por que você está falando que a gente não vai morrer? O que você está achando que você é para falar que não morrer? Presta atenção. Jesus não está falando da primeira morte, mas Jesus está falando da segunda morte. Breno, agora ficou complicado para mim. Calma. Todos os homens, praticamente todos os homens, vão provar a primeira morte. Essa primeira morte vai vir de uma morte natural, de um acidente, de alguma coisa. Nós vamos provar a primeira morte. A não ser que agora Jesus volte e nós não vamos provar a morte. Nós vamos ser arrebatados ainda em vida. Aí nós não vamos provar a primeira morte. Caso contrário, se Jesus não voltar por agora, nós vamos morrer a primeira morte. A segunda morte, ela acontecerá após o julgamento. Então depois de Jesus voltar, ele vai julgar a todos. E aí então ele vai julgar quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. Então a segunda morte é para quem vai ser condenado. E aí vai ser a morte eterna. Sofrimento eterno no inferno. Se você for um salvo, quando Jesus voltar, ele vai julgar e você vai para a eternidade com Deus. E essa eternidade você nunca mais vai morrer. Aí você será eterno. Então você vai prover uma morte. Quando Jesus está dizendo aqui, você não vai provar dessa morte, Jesus está dizendo, você pode até morrer agora. Abraão morreu agora, a primeira morte. Moisés morreu a primeira morte. Muitos homens, Elias morreu a primeira morte. Mas eles, por serem homens salvos, não vão morrer a segunda morte, porque eles vão estar na eternidade comigo. Só que como isso aqui é um assunto difícil, complicado, que no futuro ia ser explicado, os caras olham e falam, gente, Jesus, esse cara é louco. Eu não sei o que esse cara tá falando. Aí os caras começam a falar e começam a discutir, mas Abraão é o nosso pai, Deus é o nosso pai, e os caras começam a entrar aqui numa disputa teológica e Jesus está tranquilo. Porque o assunto teológico que eles estão falando, Jesus é a teologia. Jesus é o fim daquilo que eles estão tentando entender, o meio. E aí os líderes começam então a dizer, mas como é que você pode entender Abraão? Você falar que você conhece Abraão,
Que Abraão não morreu? Como assim? Você falando que Abraão te honrou, como é que você tá tentando explicar aí, Jesus? Porque você tem no máximo, você não tem nem 50 anos. Jesus tinha 30 nesse tempo. Você não tem nem 50 anos. Como pode dizer que você viu Abraão? Lembrando, gente, que Abraão aparece aqui, ó, cerca de 3.000 anos atrás. É isso? Acho que sim. Se eu não me engano muito, 3.000 anos atrás que Abraão tava surgindo. Então é uma coisa muito, muito complicada. Os caras falam, como assim? Jesus falando que conhece Abraão, não tem como, o cara tem 50 anos, o cara tem 30 anos falando que conhece Abraão. Aí Jesus fala, sabe por que eu posso dizer que conheço Abraão? Eu conheço Abraão antes dele nascer. Sabe por que quem formou Abraão? Fui eu. Sabe quem que fez as coisas acontecer na vida de Abraão? Fui eu. E ele fala, sabe, vocês não entendem Abraão. Aqui, olha aqui no texto que ele fala, olha isso. Versículo 56. Seu pai Abraão se alegrou com a expectativa da minha vinda. Como assim, Breno? Abraão estava lá antigamente. Como é que Abraão pode estar alegre porque Jesus vai vir? Teve um episódio que aconteceu em Gênesis que Abraão sobe no monte para matar o seu filho, seu único filho, Isaac. Quando Abraão vai matando o filho, o anjo vira para Abraão e diz, não mate Isaac. E aí, Deus dá um carneiro para Abraão e ele promete que um cordeiro será dado para morrer no lugar de todos. Quando Abraão ouve isso da parte de Deus, Abraão sabe que Deus está falando do Messias que haveria de vir. Então Abraão já se alegra seu coração sabendo que vai ter aquele que vai salvar a todos e nos remover da primeira morte e não nos deixará viver a segunda morte. Então o próprio Abraão acreditava mais do que os homens que estão aqui agora, nesse momento com Jesus. Então os caras falam, como assim que você fala que Abraão estava esperando a sua vinda? A gente não entende. Jesus fala, realmente, vocês não entendem. Realmente é muito complicado para vocês. Mas pode ficar tranquilo, mas como assim que você conhece Abraão? Não, eu não conheço Abraão. Eu fiz Abraão. E aí os caras vão perguntar, aí olha que legal isso aqui. Os caras vão perguntar, então como é que você pode dizer que viu Abraão? Aí Jesus responde, eu lhes digo a verdade. Ó, lembra que aqui em cima está escrito, conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. No meio do texto tá aqui, ó. O pai, o diabo é o pai da mentira. E no final do texto tá aqui, ó. Eu lhes digo a verdade. Se você não ficou feliz com isso, de saber que a Bíblia se resolve, que a Bíblia tá completa, tem algum problema com você. Tá perfeito aqui. Eu amo esse formato que o Espírito Santo me direcionou para fazer aqui com você, porque a gente pode estudar aqui, mexer aqui e descobrir o que está acontecendo. No mesmo capítulo, Jesus começa dizendo que a verdade liberta. No meio do capítulo ele fala que o diabo é o pai da mentira. E no final ele diz, eu vos digo a verdade. Então, a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Não é o diabo. Ele é o pai da mentira. A verdadeira, a verdade confiável é quem? Jesus. Jesus é a verdade. Ele, conhecereis a verdade. Jesus falando, conhecereis a verdade. E a verdade, no sentido de que é contrário à mentira, que é o diabo. O diabo é a mentira. Jesus é a verdade. Então ele diz, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Uau! Merece uma curtida já esse vídeo, merece um comentário, merece pelo menos um uau no comentário desse vídeo, porque isso aqui é extraordinário. É extraordinário. Eu lhes digo a verdade. Aí, vamos voltar para cá. Antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Não é. Antes mesmo de Abraão nascer, eu existia. Se Jesus falasse assim, ó, antes de Abraão nascer, eu já existia. Jesus estaria falando algo muito errado. Porque só existe alguém que é criado. Só existe algo que é desenhado e esculpido. Só existe
algo que foi desenhado. Jesus não pode existir. Deus não pode existir, porque Deus não foi criado. Então Deus é. Deus não existe. Eu existo. Você existe. Mas Deus é. Então Jesus está tendo um cuidado até nisso. Ele está falando, antes de Abraão existir, eu já era. Não é eu existia, é eu já era. Ou seja, ninguém me criou. Eu é quem criei vocês. Eu sou soberano. Uou. Aí termina o versículo, o capítulo 8, no versículo 59, dizendo: então apanharam pedras para atirar em Jesus. É assim. Quando nós pregamos a verdade, nós somos apedrejados. Breno, o mundo tá me perseguindo, porque agora eu virei crente, eu quero mudar de vida e o mundo tá me perseguindo. Breno, os meus amigos que me amavam antes, a gente saía, todo final de semana comia um churrasco, andava junto, aí se alegrava, agora os caras estão com raiva de mim porque eu virei crente. O que eu faço? Nada. É assim mesmo. O mundo nos perseguirá por causa de Cristo. Tá tudo certo. Se o mundo te persegue por causa de Cristo, então você está no rumo certo. Você está no caminho certo. Se o mundo não te persegue por causa de Cristo, tem alguma coisa errada. Então você ainda não é filho da verdade. Você acha que é, mas ainda tem um fio de mentira de você. Sabe por quê? Porque todo filho e discípulo de verdade de Jesus é genuíno. E quem é da mentira não suporta ficar perto de você. Não suporta, porque agora você não se encaixa mais no padrão deles. Você não se encaixa mais naquilo que eles eram. Agora você é um peixe fora do aquário. Agora você vive no oceano. Eles estão no aquário e eles acham que o aquário é o melhor lugar do mundo. Escravos, perdidos, amontoados lá pelo pecado. Sabe aquele aquário sujo, sem comida, que o diabo vem de vez em quando, coloca umas pitadinhas de comida e já quer mostrar pra você que tá bom? Deus te tirou desse aquário e te colocou no oceano, onde tem vida abundante, onde tem caminho e liberdade para você viver. É claro que os peixes de aquário não vão querer mais viver com você. É lógico que eles não vão querer. Breno, como é que eu sei que de fato eu estou vivendo uma vida com Deus? As pessoas que não vivem uma vida com Deus estão bem com você? Ou as pessoas que não vivem com Deus estão com dificuldade de conviver com você? Não porque você é santo demais ou é bom demais. É só porque eles estão tentando te enfiar dentro de um lugar que não é seu, que você sabe que não te pertence, e você não consegue mais se encaixar naquele lugar. Para você não faz mais sentido. Bem, eu quero deixar você pensativa nisso, e que você possa, em nome de Jesus, ser um discípulo verdadeiro e cumprir e seguir os ensinamentos de Jesus. Você ainda não se inscreveu nesse canal? Se inscreva, curte esse vídeo, comenta. Ficou alguma dúvida? Coloca aqui embaixo ou manda lá no meu Instagram, @pastorbrenofonseca, que com toda alegria eu quero e eu vou responder você. Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.